O Nevoeiro é um dos contos de horror mais importantes e famosos de Stephen King. Trata-se de um misterioso nevoeiro que invade uma pequena cidade nos Estados Unidos. Porém, o nevoeiro trouxe com ele monstros assustadores e famintos que começam a caçar e devorar tudo o que vem pela frente. Mas o que é o nevoeiro, Johnny? E de onde surgiu esses monstros assustadores? Eu explico tudo isso depois da vinheta. Então deixem o like neste vídeo e venham comigo. Eu sou o Johnny e sejam todos bem-vindos ao canal Mysterium TV. Episódio de hoje: a origem do nevoeiro e seus monstros. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Stephen King é um dos maiores escritores de todos os tempos. O cara transita entre drama, terror e ficção científica com uma leveza e perfeição raro de se ver. Sabe a expressão beber da fonte? No caso de King, ele literalmente cai de cabeça no terror cósmico de Howard Phillips Lovecraft e nos perturbadores contos de Edgar Allan Poe. No início da década de 80, King lançou uma coletânea com vários contos, assim como fazia Lovecraft e Poe. E um dos maiores contos deste livro era O Nevoeiro. E para um conto, a história era bem grande, tinha mais de 100 páginas. Só que ele não era maior só em páginas, turma, mas em grandeza. O conto logo ficou famoso no mundo inteiro. Era como se King tivesse sido possuído por Lovecraft para criar essa assustadora obra de horror. Eu sei que a obra tem um seriado, mas como ele foi cancelado e tem alguns defeitos, alguns erros, eu vou deixar de fora deste vídeo. Talvez em outro vídeo eu comente sobre isso. Mas voltando ao assunto, tanto no livro quanto no excelente filme de 2007, a história apresenta um grupo de pessoas, entre conhecidos e desconhecidos, da pequena cidade de Bridgeton, no estado do Maine, nos Estados Unidos, que se veem presos em um supermercado após o nevoeiro sinistro tomar conta de toda a região. O conto começa narrando a vida caseira de David Drayton, que é pego de surpresa por uma tempestade no meio da noite. E após ter sua propriedade parcialmente destruída devido à queda de uma árvore do vizinho, ele, o filho e o vizinho seguem até o mercado para comprar mantimentos e materiais para reparo. Tudo isso enquanto a esposa de David fica em casa, que a propósito tem uma bela vista para o lago. E antes de saírem, David e os outros repararam no nevoeiro anormal que estava vindo das montanhas em direção à margem do lago. E o curioso era que o nevoeiro estava seguindo contra o vento, algo que não é normal. E após chegar ao mercado, o nevoeiro logo os alcança e toma conta de toda a cidade. E todos acabam percebendo que tem algo estranho neste nevoeiro, pois gritos assustadores e vultos imensos são ouvidos e vistos em meio ao nevoeiro. E quem ousa sair do supermercado, turma, acaba sendo brutalmente morto. E é nesse momento, de fato, que a nossa história e o nosso filme começa de verdade. E também é nesse momento que concordamos com toda a genialidade de Stephen King, pois, além do nevoeiro cheio de monstros assustadores, temos outro grande inimigo, digamos de passagem, pois além do nevoeiro e seus monstros assustadores, temos que lidar com outro tipo de inimigo. Dentro desse supermercado, King colocou personagens fortes e difíceis, cada um com sua bagagem, com seu drama e até mesmo com suas loucuras.
E diante de um massacre apocalíptico que instala um medo nos personagens, o leitor descobre que os protagonistas precisam lidar com os monstros do nevoeiro e as pessoas cada vez mais se entregando à loucura dentro do supermercado. E também lidar com uma fanática religiosa que se prova um monstro tão assustador quanto os do nevoeiro. E no decorrer da história, um a um, os personagens vão sendo mortos pelos monstros do nevoeiro e pela loucura instaurada dentro do supermercado. E sobre os monstros do nevoeiro, no filme e no livro, vemos moscas e escorpiões enormes, cujo veneno mata em segundos. Aranhas gigantescas com teias ácidas. Essa só tem no filme, turma. Monstros voadores, que parecem morcegos fundidos com répteis. Um monstro cheio de tentáculos com ventosas e garras, que pegam e dilaceram suas presas. E algo que se aproxima a um gafanhoto, só que gigante. E também um monstro colossal, do tamanho de uma montanha, que causa arrepios até mesmo nos mais corajosos. Esses são alguns dos monstros que habitam o nevoeiro. Ainda existem outros que vou explicar melhor em breve. Mas a pergunta que não quer calar é: o que é o nevoeiro? Seria o começo do apocalipse? Uma histeria coletiva? Um sonho de algum infeliz? Sinceramente, eu odeio filmes que se passam em sonhos. Tirando o caso do filme A Origem, mas o foco do filme é outro, né? Mas nem sonho, nem apocalipse, muito menos histeria coletiva. O nevoeiro é puramente obra de mãos humanas, que ousaram brincar de Deus sem temer as consequências. Teorias e evidências ao longo do conto e do filme sugerem que a névoa veio de um portal aberto para outra dimensão, que foge de controle e invade o nosso mundo. E isso aconteceu quando algo deu errado com um projeto militar conhecido como Ponta de Flecha. Esta teoria é apoiada pelo fato de que a névoa se originou em Shaymore, que é uma base militar onde o projeto Ponta de Flecha ocorreu, e havia uma grande quantidade de policiais e forças militares indo em direção à base militar no momento em que a névoa apareceu. O projeto basicamente consistia dos cientistas criarem portais para outras dimensões, só para saberem o que tem do outro lado. Durante a tempestade, o pessoal da base conseguiu abrir com sucesso um portal para outra dimensão. No entanto, podemos teorizar que naquele momento, um dos raios causados pela tempestade acabou atingindo a base, fazendo com que a máquina que abriu o portal se sobrecarregasse e acabasse por abrir um portal ainda maior e acabasse por permitir que a névoa e as criaturas que habitavam nela entrassem em nossa dimensão. E foi assim que tudo começou. O final polêmico. Turma, vocês sabiam que o final do livro é diferente do filme? Se preparem agora para um tremendo spoiler. Então, se vocês não assistiram o filme ou leram o livro e não quiserem ver esse pedaço, é só fechar o vídeo, ok? Mas então fiquem avisados do spoiler. No final do filme, o protagonista com seu filho e seus companheiros fogem do supermercado em um veículo e tentam fugir do nevoeiro. Porém, ao se depararem com o imenso Behemoth e não achar saída no nevoeiro, eles acabam acreditando que o mundo está perdido. E então, com um revólver, 4 balas e 5 sobreviventes dentro do veículo, David tira a vida de seus 3 acompanhantes e tira a vida do seu próprio filho. E aos gritos e prantos, ele se lança ao nevoeiro para ser morto pelos monstros. Porém, ao esperar por seu fim, um grande comboio do exército aparece com dezenas de tanques de guerra, caminhões, helicópteros, soldados altamente armados e muitos civis sobreviventes. E então, infelizmente, ele é salvo. Eu digo infelizmente porque eu acho que qualquer um no lugar dele não gostaria mais de viver naquela situação. E o filme acaba ali, com o protagonista gritando agonizantemente. Esse final com certeza chocou o mundo todo, o que obviamente agradou e decepcionou muita gente.
Um fato curioso é que em 2007, como eu ainda era jovem, eu confesso que odiei o final, mas assistindo de novo agora adulto, o filme termina de maneira, pra mim, fantástica e aterrorizante. Com certeza, na minha opinião, é um bom final. Mas o que vocês acharam do final do Nevoeiro de 2007? Comentem aqui embaixo. Já o conto, turma, se encerra com David explicando que todo o material escrito, já que o conto é como se fosse uma história escrita por ele, então todo o material escrito é um registro que ele está deixando em uma parada na beira da estrada, na noite do dia 22 de julho, antes de os 4 continuarem seguindo viagem na esperança de encontrar o fim do nevoeiro. O que acabou com um final aberto, mas ainda assim acho que satisfatório. Mas quais dos finais vocês gostaram mais? E no próximo vídeo nós vamos voltar ao nevoeiro, pois vamos passo a passo conhecer de perto cada uma das assustadoras criaturas do nevoeiro. Vai ser um vídeo arrepiante. Inclusive, eu vou trazer algumas criaturas que não apareceram no filme. Então ativem o sino de notificações para serem avisados quando eu lançar o vídeo. E se você gostou desse vídeo, meus amigos, deixa um like para ajudar o canal. E se você é novo por aqui, se inscreva para não perder nenhum vídeo que lanço toda semana. Quem quiser me seguir nas redes sociais, os links estão na descrição do vídeo. Eu posto muita coisa no Facebook, no grupo, na página. Algumas coisas eu estou postando também no Instagram. Então me seguem que vale muito a pena, é muito legal os grupos. E obrigado por terem assistido esse vídeo, meus amigos. Eu desejo tudo de bom e de melhor a todos vocês. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!